E agora, dando sequência aos nossos palestrantes, vamos ter agora a palestra do professor Luiz Fernando Reis, com o tema Estudo do caso da dívida do município de Cascavel e a importância da auditoria cidadã. Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, no curso de enfermagem e no programa de pós-graduação em educação. Ex-presidente da ADNUoeste, que é a seção sindical da Andes, Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino de Nível Superior. É o coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida no Paraná, região Oeste. Em primeiro lugar, quero saudar a Maria Lúcia Fatorelli, né, que tem sido para nós um exemplo de dedicação e competência, né, na construção da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade que já completou 20 anos de atuação, né, e que tem tido um papel fundamental, a Auditoria Cidadã da Dívida, né, para revelar como o sistema da dívida, né, tem operado para drenar recursos do fundo público, da União, dos estados e municípios, né, viabilizar a rentabilidade do capital especulativo, do capital financeiro, em detrimento do financiamento de políticas sociais, né. Quero saudar também a Carmen, né, que tem um papel importante, há muito tempo vem militando na Auditoria Cidadã da Dívida, né, especialmente no município de São Paulo, né. Quero também agradecer ao Ricardo, a Graziele, Priscila e o Vinícius, que viabilizam a realização desta atividade importante nesse seminário comemorativo de 20 anos da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Quero saudar a todas e todos que estão participando nesse momento deste painel e também aqueles que, posteriormente, por meio das redes sociais, vão ainda assistir esta atividade, né? Bem, rapidamente, eu vou dividir minha fala em 3 pontos, né? Muito sucintamente, falar um pouco do nosso núcleo, a origem, as atividades que nós temos feito aqui, o Núcleo Paraná, região Oeste, né? O núcleo da auditoria que eu coordeno, né? Apresentar também alguns números, né? Relativos, né, ao processo ainda inicial de investigação do endividamento do município de Cascavel, aqui no Paraná. E, por último, algumas informações relativas ao endividamento externo do município, que é algo que nos preocupa muito e tem sido um trabalho prioritário do nosso núcleo aqui na região oeste do Paraná. Bem, o nosso núcleo foi formado, né, constituído dia 7 de dezembro de 2012. Maria Lúcia Fatorelli esteve aqui presente na cidade de Cascavel, e contou inicialmente com a participação de 5 entidades, né? Associação de Pós-Graduandos da UniOeste, que é uma entidade que hoje está desarticulada, Associação dos Portadores de Lesão por Esforço Repetitivo, participou da fundação, o Sindpreves, né, do Moacir Lopes, que também faz parte da Federação Nacional dos Previdenciários, e o DCE, Diretório Central dos Estudantes da UniOeste do campus de Rondon. O núcleo foi criado no auditório da universidade, então nós temos um vínculo muito próximo com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bem, o núcleo funcionou até 2015. Em 2015 vieram todos os ataques contra o serviço público, né? As pessoas que tocavam o núcleo eram poucas, né? Estavam à frente de entidades, né? Seja do Andes, seja do Sindpreves e outras entidades do serviço público, né? Então, isso fez com que o núcleo ficou desarticulado até 2019, né? Em início do ano de 2019, o endividamento do município de Cascavel ganhou destaque na mídia local. Por quê? Por conta de um empréstimo externo contratado pelo município em dezembro de 2013 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Um empréstimo em dólar, em moeda estrangeira, por conta do crescimento exponencial da cotação do dólar em relação ao real. Então, virou um problema que foi noticiado, né? Noticiado pela imprensa, e este fato nos motivou a reorganizar o núcleo, que foi reorganizado em novembro de 2019, e a partir de então nós estamos priorizando a investigação sobre endividamento externo do município de Cascavel, né? Bem, nós também estamos tentando ampliar, né, a nossa entidade, o núcleo aqui local. Tem outros sindicatos que foram convidados, né?
dos professores do estado, lá de Foz do Iguaçu, de Toledo, são cidades que fazem parte da região oeste e sudoeste. Francisco Beltrão, né? São cidades que também têm campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Isso também facilita nosso processo de organização, né? Enfim, o ano passado também, a Maria Lúcia Fatorelli me convidou, eu e o professor Roberto Deitos da UniOeste, nós participamos, né, do Observatório de Economia e Finanças Francisco e Clara. Nós participamos do GT, do Grupo de Trabalho sobre a situação dos municípios brasileiros, e aquela experiência nos ajudou a pensar também a situação do município de Cascavel, né? E nós começamos a desenvolver uma metodologia de análise a respeito das finanças do município, não só da dívida, mas das finanças municipais, né? E é um trabalho que agora nós estamos priorizando, né? Nós temos um grupo de trabalho junto com a Maria Lúcia, com o Rodrigo Ávila, com o Rafael, eu e o professor Roberto Deitos, e nós estamos tentando desenvolver uma metodologia para pensarmos um processo de auditoria cidadã da dívida dos municípios, né? Nós vamos fazer um projeto piloto em 7 municípios aqui da região oeste-sudoeste. Nós conseguimos inscrever 8 companheiras e companheiros que estão vinculados especialmente ao mestrado e doutorado em educação, né? São 8 pessoas que estão fazendo o curso da Auditoria Cidadã da Dívida, e essas pessoas nós estamos recrutando, né, para ampliar o trabalho do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida, que é um núcleo regional, e nós temos muito trabalho a fazer, e aí é fundamental nós formarmos pessoas, né, porque é um trabalho hercúleo, é um trabalho imenso, que depende da participação de muita gente. Então, nós entendemos que também é prioritário a formação de quadros novos para fazer parte da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Eu costumo brincar, né? De vez em quando a gente tem a impressão que a Maria Lúcia ou o Rodrigo Ávila vai fazer tudo. Não, nós precisamos ter cada vez mais consciência que cada um de nós precisa construir no seu local de trabalho, no seu município, a Auditoria Cidadã da Dívida, e esse trabalho é nosso, não é da Maria Lúcia, né? A Maria Lúcia tem muitas outras atividades para fazer, e nós temos que cumprir tarefas, aprender a fazer, né? Nos dedicar aos estudos, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Agora eu vou tentar compartilhar nessa segunda e terceira parte alguns números a respeito da situação do município de Cascavel. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui, né, gente? Vamos lá. Apareceu? Maria Lúcia, apareceu aí, não? Sim, tá aparecendo. Apareceu, tá ótimo. Opa, vamos ver se aparece o outro também, vamos ver. Esse aqui apareceu ou não? Não, esse aí ficou legal, não. O outro tá melhor. Então, vamos voltar ao outro, gente. Vamos lá. Apareceu agora? Tá ótimo. Maria Lúcia. Tá todo mundo vendo? Opa. Passou o slide, Maria Lúcia? Passou, Luiz. Tá ótimo. Então tá bom. Bem, metodologia, muito sucintamente, né? Como é que a gente está realizando esse trabalho de análise, não só da dívida, nós aprendemos a partir do trabalho que nós fizemos com a Maria Lúcia e com o Rodrigo Ávila, nós precisamos analisar o fluxo de receita e despesas do município, não apenas a dívida, né? Então, nós coletamos as informações relativas à receita e despesa e dívida do município de Cascavel, né? Nos relatórios resumidos da execução orçamentária, né? Esses relatórios estão disponíveis no portal Transparência do município, né? São os relatórios legais, estão lá disponíveis, né? Nós utilizamos o período 2013 a 2020, 2013, que é o ano imediatamente anterior à eclosão da crise econômica do Brasil. Por isso, esse marco temporal. E a única coisa que nós estamos fazendo é atualizando monetariamente pelo IPCA para janeiro de 2021, de forma a desconsiderar a desvalorização sofrida pela moeda em função da inflação. Cascavel. Cascavel é um município que faz parte do Paraná. Paraná está na região sul do Brasil, né? Paraná está na região... Cascavel, né? Faz parte da região oeste do Paraná. É um município que tem uma área territorial em torno de 2.101 quilômetros quadrados, né?
em torno de 1% do território do estado do Paraná, mas nós temos uma população de aproximadamente 2,9%, né? Nós temos do Paraná. Nós temos uma população aqui em torno de 332 mil habitantes, né? Então, é um município relativamente grande, né, para o padrão do Paraná, é um dos municípios médios do Brasil, né? Cascavel faz parte de um grupo de 324 municípios brasileiros, né, que tem população superior a 100 mil habitantes, né? Então, são municípios como Cascavel que detêm mais da metade da população brasileira, né? 57,4% da população brasileira mora em municípios do perfil de Cascavel, né? Municípios com mais de 100 mil habitantes. Bem, o município é relativamente novo, foi emancipado em 1951, tem 69 anos, vai fazer este ano, vai fazer 69 anos, né, em novembro. Lembrar o seguinte, né, até a década de 20, né, a região oeste do Paraná praticamente era habitada por argentinos e paraguaios que exploravam a erva mate aqui nesta região. Foi a partir da presença da coluna Prestes aqui na região que o governo central começou a prestar atenção para esta região, porque, inclusive, havia a possibilidade de perder essa região, tendo em vista que a população brasileira era imensamente menor se comparada aos paraguaios e argentinos que moravam nessa região. Então, é uma região que foi relativamente há pouco tempo que começou a ser integrada ao país, a partir da década de 20, a partir da passagem da coluna Prestes aqui nessa região. Bem, em 2019, né, Cascavel tinha em torno de 18 mil empresas, né, e ocupava o 4º lugar no ranking estadual, né. Também em 2018, né, se nós levarmos em consideração o PIB, Cascavel era a 4ª economia do estado e a 43ª do país, né? E era também considerada, segundo aí uma entidade de pesquisa, a 3ª melhor cidade do Paraná e a 23ª do país, né, para se fazer negócio. Então, é uma cidade bastante desenvolvida do ponto de vista econômico. Porém, né, quando a gente vai olhar os indicadores sociais, não tem muitos, porque tem muitos indicadores que são produzidos pelo IBGE, em função da crise no IBGE, nós temos indicadores muito anteriores, né? Então, nós temos indicadores que faz tempo que o IBGE não coleta informações a respeito da situação social do Brasil, né? Incidência da pobreza, né? Apesar de Cascavel ser um país bastante desenvolvido, ele ocupa a posição número 164 no Paraná, são 399 municípios, então nós somos um município que tem uma incidência de pobreza bastante elevado, levando em consideração que são apenas 399 municípios no Paraná. E a nossa posição no Brasil é número 2.606, são 5.570 municípios, ou seja, Cascavel é uma cidade rica, mas a situação da sua população não é tão boa assim. O outro indicador, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? O Cascavel ocupa uma posição ruim, 109 no estado do Paraná, apesar de ser a 4ª economia do Paraná, ela ocupa, do ponto de vista do desenvolvimento da educação básica, a posição número 109 no Paraná e 1.037 no Brasil. Bem, vamos aos números, rapidamente. Fluxo de receita e despesa, né? Porque não adianta a gente só ficar olhando, né, o demonstrativo da dívida, a gente precisa entender como é que se comporta as receitas e despesas do município de Cascavel. O que nós avaliamos, né? De 2013 a 2020, as receitas correntes, que é basicamente transferências correntes do governo federal e estadual para o município, e a arrecadação tributária, as receitas correntes apresentaram um crescimento de 42,94%. Receitas de capital, que é basicamente, no caso de Cascavel, empréstimos, apresentou um crescimento de 475%. Então, esses números começam a revelar um pouco da fisionomia das finanças do município, né? Então, as receitas de capital cresceram muito mais, 10 vezes mais do que as receitas correntes, né? Evidentemente, as receitas de capital, elas representam
pouco em relação ao conjunto das receitas do município, né? Em torno de 95% das receitas do município, 94,5% são receitas correntes e 5,5% são receitas de capital, né? Mas, de qualquer forma, as receitas de capital teve um crescimento exponencial, né? Composição das receitas correntes, né? Tributária, contribuições, a principal receita corrente são as transferências correntes do governo federal e do governo estadual. Daí eu mostro na próxima tabela aqui, né? Percentualmente, né? Dos 95% do total da receita, né? Então, nós temos a seguinte composição, né? 51% em média da receita, das receitas correntes do município de Cascavel vem do governo federal e do governo estadual. E depois, em torno de 29% é arrecadação tributária. Mas veja, o município depende de transferências do Estado e da União, mas ele tem uma arrecadação tributária bastante robusta se compararmos com outros municípios aqui da região, né? Evolução das receitas de capital, isso aqui é importante. Veja, operações de crédito, empréstimos que o município fez junto a instituições financeiras nacionais e um empréstimo internacional junto ao BID, o Banco Interamericano, né? Veja, de 2013 a 2020, um crescimento das operações de crédito no total de 3.294%. Então, cresceu de 1.762.000 para 59.834.000 reais em 2020, né? Então, é um crescimento exponencial das operações de crédito. E isso vai também mostrando como é que se comporta a situação das finanças do município de Cascavel. Esse dado é importante. Aí nós fomos investigar. Essas operações de crédito, né, são internas e externas, né? Nos anos de 2015 a 2019, aliás, né, o empréstimo do BID foi celebrado em dezembro, 27 de dezembro de 2013. Então, o empréstimo internacional foi liberado durante 5 anos, né? Começou em 2014 até 2019, né? Então, os empréstimos, né, em moeda estrangeira, em torno de 120 milhões de reais em 8 anos, e empréstimos internos, né, 151 milhões de reais. Principalmente de 2019 a 2020, houve um crescimento dos empréstimos em moeda nacional, né? Mas tem um problema. O prefeito atual já está num processo bastante avançado de fazer um empréstimo junto a uma entidade financeira aqui da região da América Latina, né? O Fomplata, né? É um empréstimo em dólar, né? Isso nos preocupa bastante. Bem, as operações de crédito, então, totalizaram 54% em média, né, das receitas de capital do município de Cascavel no período 2013 a 2020. Transferências correntes, né? É a maior participação, quando a gente pensa o total da receita do município, né? Ainda são as transferências correntes, né? A maior receita individual que o município recebe. Porém, o problema é o seguinte, né? As transferências correntes do governo federal e estadual representavam em 2013 49% e vem caindo, né? Em 2019 chegou a 42,38%. O ano passado foi um ano atípico, houve maior transferência por conta da pandemia, né? Mas assim, o que a gente percebe? Há uma redução em termos proporcional da participação das transferências do governo federal e estadual na composição da receita do município. Onde é que cresce a receita do município? É a receita tributária, né, que vem crescendo proporcionalmente, e também cresce por conta dos empréstimos, né, realizados em moeda nacional ou estrangeira, né. Despesas, né? Aqui o crescimento das despesas do município, né, despesas de capital, elas vêm aumentando, né. Enfim, já estou concluindo, vou ter que passar mais 5 minutos, tá? Aqui, só para chamar a atenção, né? Juros ainda não representam uma despesa muito relevante, né?
a despesa de juros representou menos de 1% em média de 2013 a 2020. Tá? Entretanto, a amortização da dívida, ela representou em torno de 24% das despesas de capital, ou seja, vem crescendo as despesas com amortização da dívida do município por conta dos empréstimos que foram feitos, né? Bem, esse quadro é importante. Veja, esse quadro mostra que o município de Cascavel tem superávit, né? Ou seja, as receitas do município são sempre maiores que as suas despesas. De 2013 a 2020, o município teve um superávit de 1.246 milhões. Então, é um município que tem tem uma situação confortável do ponto de vista das finanças. E a gente se pergunta por que recorrer tanto a empréstimos, né? Mesmo se a gente retira as operações de crédito, os empréstimos, né? Todo ano o município tem superávit. Mesmo se o município não tivesse feito empréstimos, ele teria um superávit durante 8 anos de em torno de R$1 bilhão, dinheiro que sobra em caixa, né? Então, como eu mostrei, né? O município é superavitário, né? Em 8 anos teve um superávit de 1.246 milhões, né? Mesmo se não tivesse contraído o empréstimo, o município de Cascavel teria ainda superávit, não precisa, então, recorrer a empréstimo, né? As 3 maiores fontes das receitas do município, né, são as transferências correntes, que são as transferências do governo federal e estadual, a receita tributária e as contribuições, né? O que é preocupante em relação à situação do município de Cascavel, né? As transferências correntes do governo federal e do governo estadual vêm proporcionalmente caindo na composição do total da receita do município. Então, isso é algo que nos chama atenção, nos preocupa, né? E aí, qual tem sido a saída, né? Na medida que as transferências do Estado e da União diminuem, a Prefeitura tem recorrido cada vez mais, né, a operações de crédito, né? Então, essas operações de crédito nos preocupam, especialmente as operações de crédito feitas em moeda estrangeira. E agora, por último, eu só vou... Em 3 minutos, gente. O contrato do BID, o empréstimo externo que Cascavel realizou. Este é um motivo de grande preocupação nossa e de outras entidades aqui de Cascavel. Desde a Associação Comercial até a Federação das Associações de Moradores tem levantado preocupações em relação a esse empréstimo, né? O empréstimo realizado em dezembro de 2013 foram em torno de 29 milhões de dólares, na época em torno de 68 milhões de reais, né? E uma contrapartida do município de outros 28 milhões 750 mil dólares, né? Enfim, esse empréstimo, né, foi para viabilizar as obras do novo plano diretor, né? Ciclovia, estação de embarque, transporte coletivo, melhoria da mobilidade urbana, né? Enfim, grande parte das obras no centro da cidade, mas também algumas obras na periferia da cidade, parques, né, ambientais, né, que vão ser implantados em 4 regiões periféricas do município, né, e centros de convivência também em bairros do município, bairros mais afastados, né? Enfim, e aí nós temos agora quanto que já foi pago desse empréstimo junto ao BID, né? Já pagou 12 parcelas de comissão de crédito, né, em torno de 1 bilhão e 229 milhões de reais, juros, 11 parcelas de juros, né, em reais, em torno de 9 bilhões em juro, e amortização, outros 9 bilhões. Então, um total de 19 bilhões, né, de reais. Um empréstimo que, na época, representava em torno de 67 milhões de reais, né? 67 milhões. Nós já pagamos em torno de 20 milhões só de juros, encargos e amortização. E tem mais 20 anos para pagar ainda, né? Aqui, esta tabela, o que é importante aqui? Aqui são todas as despesas com encargos, pagas desde 2014. Só chamando a atenção,
A primeira parcela de encargo, o dólar estava 2,23, né? A cotação, 2,24. Veja, em outubro de 2019, já a variação da cotação pagou-se R$4 por dólar. Então, isso tem uma implicação no crescimento das despesas com os encargos, com o juro, olha só, já pagou R$5,19 por dólar. Isso significa que só por conta da variação do dólar, da cotação, você tem um aumento exponencial das despesas com esse empréstimo. E, por último, para concluir, esta tabela que é importante. Veja, nesta coluna, se nós tivéssemos pago, né, esse empréstimo em moeda estrangeira com a mesma cotação do dólar quando foi assinado o contrato 27 de dezembro de 2013, nós teríamos pago muito menos. Veja, por conta da variação do dólar, os encargos, a comissão de crédito, nós, por conta da variação do dólar, nós acabamos pagando R$1.229.231. Se o dólar não tivesse variado, como variou, nós teríamos pago apenas R$877.132. Ou seja, só nos encargos nós pagamos, em 5 anos, 40% a mais só por conta da variação do dólar. Juros, em 5 anos nós pagamos a mais 67% só por conta da variação da cotação do dólar. Amortização, nós pagamos 87% a mais, 88% a mais, só por conta da variação do dólar. E o total das despesas com esse contrato, que é um contrato que nós temos compromisso de 25 anos, em 5 anos nós pagamos a mais, por conta da variação do dólar, em torno de 74% daquilo que nós teríamos pago se não houvesse a variação do dólar, né? Então, eu acho que esse é um elemento bastante revelador da situação do endividamento do município, né? Última tabela. A dívida do município de Cascavel em 2013, em dezembro, era de 57 milhões em números redondos, e ela cresceu para 270 milhões. Um detalhe, esse valor já está corrigido pelo IPCA, então não tem inflação aqui. A dívida do município de Cascavel, em 8 anos, cresceu 375%, ao passo que a receita corrente líquida cresceu apenas 38,87%. Esse número é importante. A dívida cresceu 375% e a nossa receita corrente líquida cresceu apenas 39%. Então, a nossa dívida cresceu praticamente 10 vezes mais do que a nossa receita corrente, né? Para concluir, o escoamento de parte do fundo público, né, para o pagamento de despesas com a dívida pública, né, especialmente em moeda estrangeira, poderá comprometer no futuro próximo a oferta de serviços essenciais à população cascavelense. Nos preocupa, como eu já disse, o município está em tratativas bastante avançadas para a contratação de um novo empréstimo em moeda estrangeira, né? Um empréstimo de 32 milhões de dólares, né? Isso é preocupante, né? Então, o Núcleo Paraná Região Oeste tem priorizado o trabalho a respeito do processo, né, de investigação do processo do endividamento externo, né, do município de Cascavel, e nós entendemos que será fundamental, num segundo momento, passar essa fase da investigação, né, popularizar o debate a respeito das consequências do endividamento do município e sua relação com a oferta de ações e serviços públicos voltados à população. Nós precisamos mostrar à população que a falta de uma saúde de qualidade, muitas vezes, decorre que o município compromete uma parcela cada vez maior do seu orçamento para garantir o pagamento da dívida, e isso significa que você pode piorar a oferta de serviços na área de saúde, educação e assim por diante, né? Por último, penso que o grande debate que nós precisamos fazer é o seguinte, né? Quais são os grandes beneficiários do endividamento público, né? Esse endividamento, ele garante a rentabilidade do capital ou ele garante os direitos sociais? O que a Maria Lúcia Fatorelli tem denunciado, e a gente percebe que o sistema da dívida também começa a operar nos municípios, né? Ou seja,
cada vez mais o Fundo Público Municipal começa a funcionar como um mecanismo para viabilizar a rentabilidade do capital financeiro. E esse é um problema muito sério, é algo que nos preocupa muito. Valeu, gente. Obrigado e desculpa aí ter passado um pouquinho, né? Muito obrigado. Parabéns, Luiz Fernando, pela sua esclarecedora palestra hoje.